Vou compartilhar aqui com você a minha opinião do que eu acho, cara, a visão que eu tenho sobre o apoio do PSL dado ao Rodrigo Maia, né, o Bolinha, o Botafogo lá, o gordinho, né, presidente, para ser presidente, na verdade, para reeleição para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Olha, antes disso aí, ó, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo e, claro, ative lá o sininho. Para você já inscrito, dê uma olhada se você continua inscrito, dê uma olhada se o sininho continua ativado e, claro, espero poder contar com você, compartilhando, comentando também, deixando seu like. Pois bem, o PSL, nessa semana, ou final da semana passada, ele anunciou um apoio a Rodrigo Maia para presidente da Câmara do Senado, né, para a reeleição. Claro, muita gente pensou assim, poxa, mas o PSL vem assim, tipo, com ar de novo, né, de novidade e está apoiando o Rodrigo Maia. Então é muito estranho, cara. Realmente, se você pensar dessa forma, focar somente nisso aí, que o PSL veio para, digamos, fazer uma nova política, né? Beleza. Só que quais as opções que você tem lá no Congresso hoje? Se você, por exemplo, Rodrigo Maia, por ser já presidente da Câmara, claro que ele, né, já tem um certo entrosamento na Câmara, certo? Mesmo porque ele teve um primeiro mandato tampão, acho que foi 5 meses, depois ele teve esse agora e vai tentar a nova reeleição, né? Digamos assim, o PSL não apoia Rodrigo Maia, então o PSL vai lançar um candidato para o PSL. Será se o PSL, os candidatos do PSL, qualquer um deles na Câmara tem força para ganhar? E de repente o PSL arrisca, né, e lança o candidato próprio. Rodrigo Maia, né, lança sua candidatura, assim, digamos, a revelia do PSL, por exemplo. Rodrigo Maia tem a grande chance de ganhar, como eu disse, ele já tem um entrosamento, né, já tem uma raposa velha ali dentro, certo? Então, se o Rodrigo Maia ganha sem o apoio do PSL, por exemplo, o que acontecer? O Rodrigo Maia vai dificultar, mesmo porque o Rodrigo Maia, se você não percebeu isso, eu percebi, ele é bastante birrento, né? Ele é bastante, sabe, marrento mesmo. Ele bate o pé, né? Depois que, antes da eleição da Câmara, ele fica tudo bonzinho, mas depois quando ele ganha, ele começa, tipo, peitar alguns pedidos que vêm do Executivo, né? Eu falo isso com relação ao governo anterior do Temer. Pois bem, então o Rodrigo Maia ganha, digamos assim, e sem a revelia ou sem o apoio do PSL, e o Rodrigo Maia imagina que ele vai dificultar um pouco. Então é mais fácil você apoiar o Rodrigo Maia, porque ele está sinalizando que estará alinhado com o governo, caso o PSL o apoie, alinhado no sentido que o presidente da Câmara que pauta, né, ali a votação. Então é muito importante isso. Que você... é um jogo de xadrez, cara. Você tem que saber mover as peças. Não estou falando que é tomar lá da cá, não é isso. Rodrigo Maia, ele, com apoio do PSL, a chance dele aumenta a ser presidente. E o compromisso do Rodrigo Maia, segundo o Rodrigo Maia, entre aspas, é com o país, certo? Entre aspas. Só que quem garante os PSL não apoiar ele vai, né, trair o país. Então, resumindo, eu penso o seguinte: dos mal o pior, porque o Freixo, se eu não estiver enganado, eu creio que ele já confirmou a candidatura à presidência da Câmara. Já pensou se ele ganha? Já pensou? Assim, eu não sei porque eles lá na Câmara, eles são a maioria, certo? Ali o PT é a maioria, então tem PT, Rede, PSOL, PCdoB, sei lá, PPS talvez, eu não sei, o PDT se junta, e aí? Não sei qual a força. E tem também outros, né, de repente os traidores ali. Já pensou o Freixo sendo presidente da Câmara? Imagine como vai ser esses 2 anos da presidência da Câmara, como vai ser. Então, dificilmente vai ser pauta de alguma coisa. Vai sempre, sabe, enrolar, vai sempre emperrar as votações de importante. Por exemplo, a reforma da Previdência é uma das principais que precisa resolver-se o mais rápido possível. E pelo que se sabe, pelo que se divulga na mídia, Rodrigo Maia se comprometeu a, caso ele venha a ser o presidente da Câmara, ser reeleito presidente da Câmara, ele vai pautar esses temas importantes, principalmente da Previdência, e outros temas que precisam ser votados na Câmara. E, claro, consequentemente no Senado. Por falar no Senado, também eu vi
que parece que, eu não sei se oficializou isso, que o Major Olímpio será um candidato a presidente do Senado. Claro, muitas pessoas, depois daquele episódio dele falando dos maçons, dele ficar dando apoio ao socialista Márcio França e tal, o pessoal ficou meio ressabiado com ele, inclusive eu. Fiquei assim, né? Porra, embora eu não sou eleitor de São Paulo, mas eu fiquei, me senti assim, traído, né? Por ele apoiar o Márcio França. Ah, mas o Dória é um filho da puta, tal. Beleza, então se abstenha disso aí. E ele não, apoiou e tal. Mas já imaginou, mesmo que eu tenha restrição com o Major Olímpio, eu achei ele maior trairão, acho mesmo. Você já imaginou ele não ter apoio da própria base, né, do governo, digamos assim, e vai um Renan Calheiros consiga a presidência do Senado? Imagina o que o Renan Calheiros vai fazer. Vai fazer a mesma coisa que eu estava falando agora, vai emperrar, porque a Câmara ali, né, faz os projetos de lei, beleza? Só que para ser validado antes da sanção, como você deve saber, precisa passar por uma espécie de aval do Congresso Nacional do Senado. E quem pauta também ali o Senado? O presidente do Senado. Ou seja, se Renan Calheiros levar a presidência, cara, ele vai emperrar também os projetos que vêm a chegar. Então, cara, é tipo assim, dos males o pior. Se de repente você tem alguma restrição, o Major Olímpio, por conta das bobagens que ele falou, assim que ele elegeu, assim como eu, mas eu acho que o bem do país, né, precisa sobrepor esse pequeno detalhe. Foi um vacilo do Major Olímpio, mas eu espero que o Major Olímpio, ele, né, tenha aprendido com isso, cara, porque as pessoas acreditarem nele com a proposta dele e depois ele começar, sabe, se achar que ele conseguiu aqueles mais de 1 milhão de votos sozinho, e não foi, a população se uniu para votar, o povo de São Paulo que apostou nele. Então eu acho que ele aprendeu. Então, primeiro, Rodrigo Maia, dos males, o melhor é ele, né, porque, como eu disse, a pessoa ele ganha, ele vai ficar todo assim magoado e possa tentar dar um troco, né, no governo. E caso, de repente, o Major não tenha apoio da sua própria base, a pessoa Renan Calheiros na presidência, então é ferro. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com você. É o seguinte, cara, você, de repente, tem restrição, como eu acabei de falar, tem que pensar no bem maior. Rodrigo Maia é o melhor? Não, mas é o que tem. É um jogo. A Câmara do Senado, lá no Senado, né, Câmara do Senado, ó, presidente do Senado. Mas é porque eu imagino, é isso que eu falei, assim, e outras coisas aí. Mas você prefere o quê? Renan Calheiros? Você prefere Major Olímpio? Você prefere outras pessoas aí, de repente do PC, ou do PT, ou pessoas alinhadas à esquerda, como presidente do Senado? Então, é melhor ter um Rodrigo Maia aliado do governo e ter Major Olímpio que, fora aqueles escorregos depois da eleição, ele sempre teve uma postura de combate, principalmente à violência, né? De proteção aos policiais, às forças de segurança. Então, a gente precisa assim, tipo, colocar o pé no freio e observar isso aí e não nos transformar também em um cavalo de Troia, porque cavalo de Troia está pipocando por todos os lados, beleza? Então só isso que eu gostaria de compartilhar com você. Como eu disse no início, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Verifique aí se o sininho continua ativado. Até mais!